Perguntas chegando aqui, eu vou resumir numa só, tá? Mas é sobre, tipo, a pergunta da Patrícia aqui, mas onde ele cometeu esse crime, se eles moravam em uma pensão? Ninguém viu nada? O pessoal da pensão não sentiu falta da vítima? E aí já emendo a pergunta se a polícia já sabe como ele matou essa mulher, porque, de novo, né, o corpo foi esquartejado, dividido, mas se tem o jeito que ele matou, o modo que ele matou. São duas perguntas, né? Então, só para deixar todos na mesma página. Mas para nós o foco era eles identificar essa pessoa e prender esse criminoso, tá? Isso foi concluído na sexta-feira de manhã. As pessoas perguntam, ninguém ouviu nada? Claro que não. Se não é um criminoso que se programou e demonstra a inteligência que ele tem, quantos casos nós temos que as pessoas são popularmente dopadas, né, recebem um remédio no seu alimento, na sua bebida, ou até mesmo uma esganadura mecânica, por exemplo, um estrangulamento mecânico, uma mulher como ela, frente àquele homem, ela não teria condições de reagir e produziria pouquíssimo barulho. Basta ele ligar a televisão e realizar isso, por exemplo. Isso aí é notório, é público, né? Então, não se tem esse mito de como ninguém ouviu. É que quando a gente pensa no feminicídio, a gente lembra da cena do homem brigando e a mulher brigando no local público. Só que não foi nesse contexto. Ele não é um criminoso, entre aspas, comum. Ele planejou tudo. Por isso que, para a Polícia Civil, a nossa avaliação é que ele é um criminoso que demonstra uma inteligência bastante distante de ser alguém que não tem condições de raciocinar o que ele faz. Na avaliação dos policiais civis, ele sabe o que ele faz, muito bem, como ele faz, se prepara para fazer. Então, por isso que possivelmente não ouviram nada por alguma estratégia que ele tenha utilizado. Sobre qual estratégia ele utilizou, nós vamos precisar também do IGP, que está fazendo um importante trabalho, né? O Dr. Barragán e a equipe dele, para tentar com o corpo, que está bastante deteriorado e destruído, né? O corpo da vítima, identificar algo que possibilite trazer ali alguma linha de como ele causou essa morte, esse assassinato. Né? Então, nós não temos ainda esse contexto. Né? Mas, então, não ouvir algo, ele se preparou, né? Algumas informações que nós temos, ele teria forrado todo o quarto com lona grossa, fita tape, a mesma fita utilizada no primeiro lançamento do corpo e no segundo, né? E feito lá esse crime bárbaro de fatiar aquela pessoa. E, por isso, o pessoal não deve ter percebido. E, em relação a alguém dar falta dela, ele ficou por um bom tempo tentando, né, esconder isso, se passando por ela. Então, ele também planejou isso. Ele usava o celular dela para ir se comunicando com as outras pessoas. Também, dentre outras medidas que ele pode ter tomado, que nós estamos apurando. Para que ninguém desse falta dela. Ela morava sozinha aqui, né, em Porto Alegre. Ela tinha 64 anos, né, ia completar 65, dia 3 de setembro. 2 dias depois que o seu corpo foi encontrado. Naquela semana é o aniversário dela. Está próximo do aniversário dela. Então, era uma pessoa que tinha contato com a família, mas tinha uma sua vida independente. Então, ele ardilosamente, utilizando esses processos de evitar que dessem falta dela, por isso que não havia medida protetiva de urgência, não havia registro de desaparecido, não havia ocorrência dela contra ele de alguma agressão. Esse era o cenário. Ô Letícia, o que a gente pode falar da relação dos dois? Porque surgiu a informação de que eles se conheceram num abrigo de enchente, né? Exato, Léo. Hoje, né, a informação que a gente conseguiu obter, o repórter Vitor Rosa até obteve mais informações com familiares dela, é de que eles iniciaram um relacionamento no ano passado ainda, eles se conheceram num abrigo durante o período da enchente, chegaram a romper esse relacionamento no ano passado e retomaram essa relação havia cerca de 6 meses, né? O que se sabe até o momento é isso, ele não tinha muita relação com as pessoas próximas a ela, não era uma pessoa que ia na casa de familiares dela, por exemplo, não. Os familiares, inclusive, relatam que ela começou a ir menos, né? Ela antes tinha mais relação com os familiares e depois que ela inicia esse relacionamento aí nos últimos meses, ela passa a ir menos, ela mantém mais esse relacionamento com ele. Eu queria aproveitar, Léo, para fazer uma pergunta para a doutora Vivian. Nos chama muita atenção o perfil deste homem, né? Esse planejamento, essa espécie de jogo que ele tenta fazer com a polícia, né? De manter o controle da situação, isso de se expor em determinado momento, que a gente sabe que em algum momento a polícia chegaria nele, mas talvez ele achasse que não, mas isso não faz pensar, ele foi num lugar com câmeras, parece uma coisa absurda, assim. O que da sua área da psiquiatria, o que se pode falar em relação ao perfil de um criminoso assim, né? Porque a gente se questiona muito, né? Por que cometer um crime com uma série de atos que nos parecem tão absurdos, de certa forma, né? Além da barbaridade de esquartejar uma pessoa. Mas o que a gente pode falar em termos de psiquiatria, assim, doutora?
Ele fecha com o perfil de um antissocial, com características narcisistas bastante graves, bastante evidentes. O que a gente sabe dos uxoricidas, né? Aqueles que matam as companheiras? Esse é um delito que tende à reincidência. Então, se ele matou essa, poderia ter matado outra. Qual é a doença? A doença mental difere desses quadros. Por exemplo, quando um matricida é um doente mental grave, geralmente ele está no local do crime. Ele não oculta o cadáver. Ele não desaparece. Ele não tenta ocultar provas, não concreta ninguém na parede. E nesse caso chama a atenção que ele permanece com o corpo, né? Assim como no caso da mãe. No caso da mãe ele concreta e permanece. No caso da vítima também. Agora ele permanece com esse cadáver ali. O controle sobre o corpo, sobre o cadáver, tem algo a ver com a relação dele com o cadáver. Eu acho que isso é importante também. Tem que se estudar melhor a relação dele com o cadáver. Tem aspectos muito perversos no funcionamento dele. Não sei se perverso do ponto de vista sexual também. Né? Que hábitos que ele tinha sexuais, eu acho que é uma outra coisa para se pesquisar melhor. Eu fiquei pensando na história da cabeça, né? Uhum. Os feminicídios têm muito lesão na cabeça, né? O agressor de mulheres normalmente agride muito a cabeça. Eu acho que a cabeça tem muito emblemático do ponto de vista do que pensa uma mulher, do poder que uma mulher, do controle que a mulher tem sobre, talvez, um desejo masculino, não sei. De qualquer forma, a cabeça da mulher é um local muito agredido pelo homem. A face. Né? E isso tem também, eu acho que duas situações que eu acho que estão ligadas com isso, que é a história da cabeça da Medusa, que é uma coisa assim de ficar meio controlado por aquela cabeça, e o troféu que ele tem na mão. Eu acho que essa cabeça, esse crânio, é um troféu. Assim como era um troféu de guerra, né? Então, de alguma forma, ele está todo o tempo mostrando que ele é poderoso, ele que tem controle da situação. Eu acho que esse é um aspecto bastante importante nesse tipo de perfil, que eles têm uma necessidade muito grande de manter o controle do corpo e o controle sobre a situação, inclusive da mídia. Uhum. Delegado, o senhor quer complementar aí? Não, estou ouvindo a pergunta da Letícia, a resposta da doutora, que isso nos chama a atenção também, o tempo que ele manteve, né? E isso que a senhora falou, que é exatamente o que os policiais perceberam. E, claro, é difícil falar em normalidade, né? Mas talvez em comum, né? O comum num feminicídio, que envolve feminicídio de relação íntima, é aquela situação que acontece, que já tem algo que aconteceu, já tem um contexto mais difícil, que a família já sabe, às vezes tem alguma medida, às vezes não, há um certo atrito, né? E também nós não recordamos de um feminicídio que tenha tido um grau tão grande de planejamento como ele demonstra ter. Exato. Porque parece que ele planejou tão bem que ele escapou a primeira vez. Sim. Primeiro lançamento do corpo ele escapou. Sim. E aí na segunda, talvez como a senhora lembrou pela vaidade, ele fez isso. Então parece, a senhora traz, né, a questão de pessoas que matam as mães, né? Para nós, ele piora um pouco a capacidade dele, mais forte de crime, porque ele planeja, quer ter controle, ao mesmo tempo quer se expor, ao mesmo tempo ele organizou tudo, ele quer se passar por ela, né? Ele guarda algumas coisas para ele, que ele deve ter descartado no final, quando ele achou que poderia ser pego. Então realmente isso, ouvindo da senhora, casa muito com o que nós, empiricamente, os investigadores, na visão da investigação criminal, têm observado. E na avaliação dos investigadores, ele fica bastante longe de alguém que não tem controle sobre o que está fazendo. Pelo contrário, absoluto controle e mais. Ele quer ter controle sobre o Estado, sobre a polícia, sobre a imprensa, sobre a sociedade. É o que o Dr. Brzuska falava aqui até fora do ar. Olha, ele é um cara muito inteligente, viu? Bom, mas enfim, a gente estamos nos encaminhando aqui para o encerramento do programa. Tem um minutinho final para cada um aqui. Dr. Sidney Brzuska, de novo, reitero aqui o agradecimento. O senhor é uma autoridade, referência em assuntos desses que a gente está discutindo. E, enfim, tenho aqui uma admiração muito grande pelo seu trabalho e toda a sua trajetória aí. E volte mais vezes aqui ao Conversas Cruzadas. Obrigado. Só para recuperar aqui que eu não falei, que foi mencionado, como é que essa pessoa saiu da prisão com tanto pouco de tempo, de pena e tal. Bom, a lei brasileira determina o seguinte, que vale a lei mais benéfica, né? E na data que ele cometeu o crime anterior, não era a lei que está vigente hoje. Aquela lei era mais benéfica. Né? Sim, há 10 anos, né? Exato. Então, a lei da época era 40%, né? Ele cumpriu os 40%.
ele trabalhou um monte dentro da prisão, foi louvado, etc. E a colega progrediu ele, faltando 2 meses para o lapso ali, né? Entende? E quando ele reatou com a vítima, ele já estava foragido. Já havia mandado de prisão no fechado para ele. Sim, que o mandado foragiu em fevereiro. Foi em fevereiro, prisão na rua. Então ele já estava no fechado, entende? Tá? Então, só esse aspecto. E hoje a lei é mais grave, né? Hoje esse crime que ele praticou agora, se vier a ser condenado, ele vai cumprir 70% no fechado desse novo crime, mais o outro que ele ficou devendo, entende? Ou seja, então, o que se desenha para ele é uma pessoa já de 66 anos, eu acho, é isso, né? Então, provavelmente vai ficar o resto da vida presa. A prisão dele tende a ser perpétua daqui para frente, né?